Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus, por Ele estar sempre conosco, nos guardando, nos protegendo, nos concedendo mais um dia de vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco cada dia a Bíblia e que compartilham com outras pessoas os estudos. Nós agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Ana Assis, é de São Carlos, São Paulo. Vaneide Marques é de Queimadas, na Paraíba. Maria Ana é de Teresópolis. Terezinha Passos é de São Paulo, capital. Eduardo e Janete Villa-Lobos são de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Nadir Cabral é de Colíder, no Mato Grosso. Leônidas Bezerra é de Palmas, no Tocantins. Hector é de Chicago, aqui nos Estados Unidos, em Illinois. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez te damos graças pela vida, pelos cuidados, pela proteção que nos tens dado e por este momento que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento. Ajuda-nos, Pai, a termos a nossa mente aberta para entender a Tua vontade, aceitá-la e vivê-la em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, têm as suas lutas, seus problemas, as suas necessidades, que permaneçam firmes, confiantes em Ti e na certeza de que Tu estás cuidando e fazendo o melhor. Todos os que nos pedem orações, que também recebam as Tuas bênçãos, Pai. E nós pedimos por aqueles que estão agora começando a Te conhecer e estudar a Tua Palavra, que Tu possas abençoar e dar vitórias a cada um, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós fizemos aqui o estudo a respeito do Salmo 139, é um salmo maravilhoso, é um dos meus preferidos, Salmo 139. Deus, Ele nos conhece desde antes de nós existirmos. Nós estávamos sendo gerados e Ele já nos conhecia. E Ele cuida de nós, e Ele está sempre ao nosso lado. E como eu perguntei ontem para vocês, nós não podemos nos esconder de Deus. Isso é o que nos diz aqui o Salmo 139. Não há lugar que nós possamos estar que Deus não esteja. E nós precisamos ter essa consciência, irmãos, e isso deve nos alegrar, deve nos trazer paz e tranquilidade. Por quê? Porque nós estamos passando por tanto sofrimento, por tanta angústia, tanta tribulação. Nós temos tanta incerteza quanto o amanhã, o que vai acontecer conosco devido à situação que está existindo em todo o mundo, não é só no Brasil, é em todo o mundo. Existe esse clima de apreensão, mas Deus, Ele está cuidando de nós. Isso é maravilhoso, irmãos, nós sabemos disso. Eu gostaria que você sentisse também esta paz, esta certeza da presença de Jesus, olhando para você, cuidando de você, mesmo às vezes não entendendo o porquê está passando por essas situações. Deus permite às vezes passarmos por situações para que nós possamos ser testados, provados em nossa fé, porque é nos momentos de angústia, de tribulação, é que a nossa fé é provada. Não é quando tudo está bem, quando nós não temos problemas, é quando nós passamos por lutas e sofrimentos. Aí é que a nossa fé é provada. Nós temos na Bíblia, irmãos, a certeza e a garantia de que Deus, Ele está cuidando de nós. Hoje nós queremos falar a respeito desse cuidado de Deus, e no Salmos 40, nos versos de 1 a 3, é um salmo também bem conhecido de muitos dos nossos irmãos. Esse salmo ele começa assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Que maravilha de salmos, não é mesmo, irmãos? Começa maravilhosamente. Depois você leia todo o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Temos tido paciência, irmãos? Às vezes não, né? Às vezes nós nos desesperamos. Às vezes nós
tentamos resolver os problemas com as nossas próprias mãos, as nossas próprias forças, e aí quando nós agimos assim, a situação ela se complica ainda mais, piora mais. Então vejam que o salmista diz que ele esperou com paciência no Senhor, e ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, não existe nenhuma oração que Deus não ouve. Deus ouve o nosso clamor. Nós precisamos ter paciência, porque no momento certo, Deus vai agir. Porque o salmista diz aqui no verso 2, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quantos de nós, passamos por esses momentos de desespero, de aflição, de angústia, e Deus nos tira. Se nós nos mantivermos confiantes, como aconteceu com Jó, que é um exemplo muito clássico que nós temos na Bíblia, todo aquele sofrimento que ele passou, ele não se desesperou, e ele esperou com paciência, e Deus agiu. A enfermidade de Jó e aquela situação que ele passou de perder tudo durou pelo menos 2 anos, e quem está sofrendo é muito tempo. Às vezes 1 semana já é demais, imagine 2 anos. Mas no final Deus restituiu tudo em dobro do que Jó tinha antes dele perder todas as coisas. E então, diz aqui o salmista que Deus colocou um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitas das vezes nós não cantamos um hino, nós cristãos cantamos músicas populares, músicas que mexem com o sentimento carnal, músicas de duplas sertanejas, músicas de cantores de rock, músicas funk, até funk tem cristãos cantando. E infelizmente, irmãos, muitos desses ritmos têm entrado dentro da igreja, em hinos que são cantados com esses ritmos mundanos. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, mas que possamos ter um cântico em nosso coração, nos nossos lábios. Deus quer que nós louvemos a Ele, mesmo na luta, mesmo no sofrimento. No Salmos 50 e no verso 15, aqui diz o salmista: então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Que maravilha, irmãos, olha, clamem a mim em tempos de aflição. É o que nós estamos estudando aqui essa semana. O Senhor ouve e liberta. Eu não sei se você já sentiu a mão de Deus atuando em sua vida num momento de angústia, de aflição, de desespero. Você sentiu que Deus te deu a vitória, te libertou daquilo que estava oprimindo você. Então, é isso que o salmista diz. Precisamos clamar a Ele, a Deus, em tempo de aflição, porque Deus nos livrará. E nós daremos glórias ao nosso Deus. No Salmos 55 e no verso 22, Salmo 55, verso 22, diz aqui o salmista: entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Foi o que eu falei agora mesmo. Às vezes nós tentamos resolver os nossos problemas, nossos desesperos, angústias, aflições com as nossas próprias mãos, com a nossa própria força, mas aqui diz o salmista: entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. É isso que nós precisamos aprender na palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que nós somos dependentes de Deus a cada dia, a cada momento. Nós não temos autonomia para fazer o que nós queremos. Até podemos fazer, porque nós temos o livre-arbítrio, mas sempre o fim será triste, será a morte, será a destruição. Aqueles que vivem sem ter a certeza do cuidado e da proteção de Deus em sua vida, sem depender de Deus. E nós precisamos, então, buscar esse Deus constantemente em nossa vida. Como nós temos dito no final do estudo cada dia, desde o nascer do sol até o entardecer, nós precisamos estar em comunhão com Deus. É claro que um momento ou outro nós vamos resvalar em alguma coisa, nós vamos esquecer, mas durante a maior parte do dia nós temos que estar com o nosso foco em Deus e na sua proteção para cada um de nós. O salmista, no Salmo 121, que também é um salmo muito conhecido de cada um de nós, é um salmo que fala de onde é que nós deveremos buscar o socorro,
O salmista, ele diz: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E ele responde no verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas estão adorando qualquer coisa. Muitas pessoas adoram a natureza, adoram árvores, adoram animais, adoram montes. E aqui o salmista lhe fala, eu olho para os montes, levanto os meus olhos para o monte. Mas não é no monte que ele está esperando socorro, não. O meu socorro vem do Senhor. Davi, ele sabia que naquela ocasião também muitas pessoas buscavam adorar a natureza, as coisas criadas por Deus. E Davi, então, olhando para o monte, porque o monte simboliza fortaleza, simboliza a presença de Deus, a vigilância de Deus por cada um de nós, ele está sempre ali. Então Davi, olhando para os montes, ele pergunta, de onde me virá o socorro? Vem do Senhor. Não existe outro local, irmãos, outro lugar que nós deveremos buscar socorro e entregar as nossas aflições, a não ser no Senhor. O Senhor, ele quer cuidar de cada um de nós, assim como nós estudamos ontem nos Salmos 139, que ele nos conhece, os pormenores de nossa vida, ele sabe tudo sobre nós e ele cuida de nós, ele quer o melhor para nós, mas devido aos problemas que nós enfrentamos em nossa vida, por causa do pecado, enfermidades, enfim, violência, desentendimentos familiares, tudo isso é culpa do pecado que está reinando neste mundo. E então, quando nós passamos por esses problemas, nós pensamos que Deus não está cuidando de nós. Sim, ele está cuidando. Deus, ele tem um apreço muito grande por cada um de nós. Deus, ele não se alegra em nos ver sofrendo, em nos ver desesperados, angustiados. Deus, ele diz para nós assim, filho, eu estou aqui, me dê a tua mão, clame a mim e eu vou te responder. No Salmo 37, verso 5, também Davi escreveu, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Muitas das vezes, irmãos, nós temos falhado neste ponto, de nos entregarmos completamente a Deus. A maioria das vezes, nós nos esquecemos que Deus, ele é poderoso e que ele pode nos ajudar, mas é que acontece que nós, às vezes, não temos paciência. Por quê? Porque o tempo de Deus agir não é o nosso tempo. Nós queremos de imediato. Nós temos recebido muitos pedidos de oração e pessoas expondo as suas lutas, os seus problemas, e eles estão pedindo hoje, querendo que Deus já responda ontem. Tão rápido que eles querem a resposta. Não tem paciência para esperar. Mas nós precisamos confiar nesse Deus que não dormita, um Deus que não dorme, um Deus que cuida de nós. Este é o nosso Deus. E então, Deus, aqui no Salmo 121, diz que ele é a sombra à sua direita. Ele está nos protegendo. Há uma outra figura de linguagem que diz que Deus nos protege com as suas asas. É como uma ave, uma galinha protegendo os seus pintinhos debaixo das asas. Assim também é o nosso Deus, querendo nos proteger à sua sombra. Irmãos, vamos buscar este Deus mais constantemente, com mais fé e na certeza de que, se nós esperarmos com paciência, ele ouvirá também o nosso clamor e ele nos tirará deste poço de desespero, como diz aqui o salmista no Salmo 40, salmista Davi. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a buscá-lo cada vez mais. E eu pergunto a você, você tem tido paciência para esperar em Deus? Nós temos tido paciência? Você pode escrever aí nos comentários do canal Hora Tranquila o que é que está te atormentando, qual é a sua aflição, qual é a sua angústia. Entregue nas mãos do Senhor, confie nele e ele vai te ajudar e ele vai te tirar desse poço de desespero e vai firmar os seus pés sobre uma rocha firme que é o Senhor Jesus. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para continuarmos o assunto da semana, mas não nos esqueçamos, desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.